Prontinho, vamos embora. Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre metabolismo. Alguém pode ligar o microfone aí só para me confirmar se vocês estão vendo o slide? Sim, tá normal. Ok, né? Show. Na verdade, esse assunto, tá? A partir de agora, né? Que a gente vai ver metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio. A partir de agora, esses assuntos eu creio, eu sempre brinco, eu creio, eu quero crer, que vocês já viram bem esses assuntos em bioquímica humana, se eu não me engano. Normalmente vocês veem a parte de bioenergética. Só que aqui a gente vai revisar, porque muitas vezes vocês não lembram, e vai ter um olhar um pouco mais voltado para a área de fisiologia, onde a gente vai associar com muito a prática e muito com os hormônios envolvidos nesses processos metabólicos, tá? Então, é um pouco diferente a visão, mas sendo o mesmo assunto. A gente não vai se destrinchar muito na parte de reações, enfim, a gente vai mais tentar focar um pouco na visão da fisiologia, certo? Então, eu vou prosseguindo, de vez em quando, aquele mesmo esquema, vou parando para ver se vocês estão entendendo, se vocês lembram do assunto, e aí a gente vai conseguindo fluir bem, tá? Então, vamos embora. Para a gente falar de metabolismo de carboidrato, vocês têm que lembrar o seguinte: para eu metabolizar o carboidrato, eu preciso digerir primeiro o carboidrato, então eu preciso extrair o nutriente daquele alimento a partir do processo de digestão, né? E preciso absorver. A gente já falou na aula passada, que faz 2 semanas, né, que teve o feriado, mas se vocês não lembram, a gente viu, quem quiser rever lá na aula gravada, tá? Que os carboidratos a gente só absorve em forma de monossacarídeo, glicose, galactose, frutose, né? E para a gente poder absorver, a gente precisa que passe pelos processos de digestão, né? Então, digestão, absorção e agora que a glicose, a galactose, a frutose já está disponível no sangue, quais são os processos que elas vão passar agora? É exatamente o que a gente vai estudar hoje, né? Que a gente vai relembrar, na verdade, que é o metabolismo desses nutrientes, tá? E como é que funciona o metabolismo desses nutrientes? O principal objetivo em relação ao carboidrato, principalmente, né? Desse processo metabólico é exatamente a liberação de energia. Se a glicose, gente, ela fosse liberar energia apenas em uma reação, em uma única etapa de reação, a gente teria bastante desperdício de energia. Então, por isso é que, na verdade, isso não ocorre, tá? Para a gente gerar energia, e aí, quando eu falo energia, a gente fala sobre a nossa moeda de troca, né? Que é a molécula de trifosfato de adenosina, o famoso ATP, né? Para a gente gerar muito ATP numa única molécula de glicose, para a gente gerar essas moléculas de ATP a partir de uma única molécula de glicose, a gente precisa, na verdade, de que esse processo não ocorra apenas em uma única etapa, e sim ocorra em várias etapas. Quando ele ocorre em várias etapas, que vocês conhecem bem, né? Glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que a gente vai relembrar aqui, a gente consegue extrair melhor energia, a gente consegue extrair aí, para vocês terem ideia, para cada molécula de glicose, em torno de 38 moles de ATP, certo? E aí, vamos relembrar, o ATP é a nossa moeda de troca de energia, porque na estrutura química do ATP, a gente tem ligações de alta energia de fosfato. Quando há a quebra, né, a perda de um fosfato inorgânico nessa molécula de ATP, gerando um ADP, né, que é o difosfato de adenosina, que a gente tem ao invés de 3, dois fosfatos inorgânicos na estrutura química, a gente acaba que, quando isso acontece, a liberação de energia, né? Então, a molécula de ATP, ela é uma molécula que é nossa moeda de troca. Então, o objetivo da gente, quando a gente ingere carboidrato, é gerar energia a partir da produção de ATP, tá? E aí, para a gente lembrar sobre esses aspectos, a gente precisa entender como é que ocorre o metabolismo inicial da glicose. A glicose, ela, na verdade, tem um papel central no metabolismo dos carboidratos. Por quê?
Porque para vocês lembrarem aquilo que a gente também viu na aula passada, né? O amido, por exemplo, sofre ação da amilase, os oligosacarídeos das oligosaccaridases, os disacarídeos das disacaridases, como a lactase, enfim, né, que estão aqui na borda em escova. Por quê? Porque a gente só absorve o carboidrato em forma de monossacarídeo, né, glicose, frutose, galactose. Quando a gente absorve, né, ela vai ser liberada no sangue. Esse monossacarídeo vai ser liberado do sangue. Quando esse monossacarídeo ele vai ser liberado no sangue, vocês têm que entender o seguinte: para haver o metabolismo, no final das contas, tanto a frutose quanto a galactose, todas giram em torno da glicose. Tá? A glicose, a galactose, ela precisa ser transformada em glicose para poder ser metabolizada, como vocês estão vendo aqui em várias reações. É tanto que existem, né, pessoas, são casos raros, mas existem, pessoas que nascem com um erro inato do metabolismo. Por exemplo, um problema chamado de galactosemia. O que seria esse problema? Exatamente as pessoas que têm esse problema não podem de jeito nenhum consumir nada com galactose. Por quê? Porque elas não conseguem fazer essa transformação da galactose em glicose. Tá? É tanto que as pessoas que têm esse problema, gente, de galactosemia, elas não podem nem consumir esses produtos sem lactose. Por quê? Porque esses produtos sem lactose, eles são adicionados da enzima lactase, que quebra ali a lactose em quê? Glicose e galactose, tá? E aí, o que é que acontece? Eu ainda tenho galactose ali naquele produto. Quem tem galactosemia, o problema não é com a lactose, e sim diretamente com a galactose, que não consegue ser transformada em glicose. Tá? Então, tudo gira em torno, por isso que a gente diz que há um papel central da glicose no metabolismo dos carboidratos, certo? E toda essa transformação em geral ocorre no fígado, tá? E aí, gente, para a gente relembrar também, né, eu falei para vocês que depois que era absorvido pela célula intestinal, né, a gente tem a liberação dessa glicose no sangue, né, principalmente a partir de um transporte que a gente viu na aula passada, que é o transporte ativo de sódio e glicose. Que o sódio, ele entra, né, na célula, na verdade ele sai da célula, e essa energia utilizada, né, essa energia gasta para essa saída do sódio é utilizada para o transporte de glicose, tá? Principalmente no trato gastrointestinal e no rim. Por quê? Porque quando a gente fala do transporte de glicose em outros tecidos, vamos supor que a glicose já foi absorvida aqui, ó, pelas células, já está no sangue, tá? Quando a glicose está no sangue, qual é o destino dessa glicose? O destino dela é ir para qualquer órgão, para qualquer tecido que estiver precisando de energia, tá? E aí, quem é responsável pelo transporte de glicose dentro das outras células? Na maioria das outras células, diferente do intestino e dos rins, há um transporte de difusão facilitada. Lembra que a gente reviu isso aí lá na aula de sistema nervoso. Difusão facilitada é um tipo de transporte que não há gasto de energia, tá? Mas que há uma proteína que facilita o transporte. No caso da maioria das células, o nome do transportador é GLUT4. Esse transportador GLUT4, que facilita, né, que transporta a glicose para dentro, ele sofre influência da insulina. A insulina, quando ela é liberada, ela aumenta e muito a capacidade do GLUT4 de transportar glicose para os tecidos. Para vocês terem ideia, ela aumenta até 10 vezes a taxa de transporte, né, dessa glicose a partir do GLUT4, certo? E, nesse caso, esses transportadores GLUT4, eles são dependentes de insulina, o que não ocorre, não sei se vocês lembram, em relação a os transportadores, por exemplo, do cérebro. Lembra que a gente viu lá em sistema nervoso. GLUT1 e GLUT3 são transportadores que são independentes, né, da ação da insulina. Inclusive, a gente comentou sobre isso, né, que quando a pessoa é diabética, descobre o diagnóstico, ainda não está se tratando, ela não perde as funções cerebrais exatamente por quê? Porque ela não precisa de insulina para absorver glicose no cérebro, especificamente. Tá? Não só o cérebro, mas também o fígado é um órgão que não precisa de insulina para absorver a glicose, tá? E aí, gente, quando a glicose ela vai entrar realmente na célula, ela sofre um processo que a gente chama de fosforilação da glicose. O que seria isso? A nossa glicose, quando ela entra, vamos supor que isso aqui seja uma célula do pulmão, certo? Vamos supor. A glicose entrou,
No momento que ela entra, ela já sofre uma ação de uma enzima chamada glicoquinase. Para quê? Essa glicoquinase, ela catalisa a reação de fosforilação da glicose. A glicose ganha um fosfato inorgânico na sua estrutura, especificamente no carbono 6, por isso que é glicose 6-fosfato. Para que danado existe essa fosforilação da glicose? Simplesmente é uma sinalização para a manutenção da glicose dentro da célula. Tá? Então, no momento que a glucose ela é fosforilada, ela não sai mais da célula. É tanto que essa reação, ela normalmente é irreversível. Uma vez fosforilada, vai lá ficar na célula do pulmão, ó, até ser metabolizada. Porém, todavia, existem tecidos, existem células que têm a capacidade de reverter essa reação. Como? Pela ação de uma enzima chamada fosfatase. A fosfatase, ela retira esse fosfato. São todas as células que têm essa capacidade? Não. Quem tem essa capacidade são as células hepáticas, as células renais e as células do trato gastrointestinal, certo? Que tem essa capacidade de tirar o grupo fosfato da glicose para poder que a glicose saia, depois que ela entrou, ela consiga sair novamente desse tecido, certo? Então, apenas esses órgãos que têm essa capacidade de reverter a fosforilação da glicose, certo? E aí, gente, vamos entender. A glicose, quando a gente consome, aí vamos entender, né? No contexto, assim, real da vida. Como assim a glicose quando eu consumo? Vamos supor que eu consumi aí um bolo de chocolate, eu só falo bolo, né? Chocolate, petit gâteau, tudo que eu tenho vontade de comer no momento. Mas vamos pensar aí, qualquer coisa rica em carboidrato, tá? Qual é o destino desse carboidrato? O destino dessa glicose, no final das contas, né, que a gente absorve em forma de glicose, é ou a gente utiliza essa glicose para produzir energia, se eu estiver precisando. Vamos supor que eu estou aqui, terminei de me exercitar, estou com o metabolismo ainda funcionando de forma muito alta, então eu estou precisando de energia. A glicose vai ser metabolizada. Glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que é o que a gente vai rever, tá? Mas vamos supor que eu estou aqui sentadinha, não estou gastando tanta energia assim, certo? E estou comendo um bolo de chocolate. Eu vou precisar usar essa glicose que eu já estou absorvendo para fornecer energia nesse momento? Não. Quando isso não está acontecendo, a glicose ela pode ser transformada em glicogênio, tá? O glicogênio, a gente sabe que são o quê? Polímeros de glicose. É uma rede de glicose, né, gente, que é armazenada principalmente no fígado e principalmente no músculo, tá? E aí, esse processo de construção do glicogênio, que é quando a gente não está precisando de energia, né? A gente está estocando, a gente chama esse processo de glicogênese, tá? Que é a formação de glicogênio no músculo e no fígado. Essa formação, como vocês podem ver aqui, ó, depois que a glicose entrou vamos supor aqui que é uma célula muscular, tá? Ela vai ser fosforilada. No momento que ela é fosforilada, se eu não estiver precisando de energia, ela não vai para a glicólise, ela vai o quê? Ser armazenada em forma de glicogênio, tá? Que esse processo ocorre em mais de uma etapa, mas a enzima-chave no processo de formação do glicogênio é uma enzima chamada de glicogênio sintetase. Agora, entendam, vamos supor que eu comi o bolo, né, armazenei ali a glicose em forma de glicogênio no meu músculo, no meu fígado, lembrando que a gente tem limites para estocar esse glicogênio no músculo e no fígado. No momento que eu como muito doce, a quantidade de glicose é muito alta e eu não tenho mais como estocar em forma de glicogênio, a gente vai ver na próxima aula que a gente estoca em forma de gordura, né? Infelizmente, a gente estoca em forma de gordura, tá? E aí vamos supor que, beleza, estoquei glicogênio, tal, comi bem, e aí eu vou dormir. No momento que eu vou dormir, estou usando glicose, estou precisando e estou em jejum. Então eu vou ter que usar minhas reservas de glicose para me manter, né? Manter meus processos vitais. Como é que eu vou pegar o glicogênio que eu já estava armazenado para poder usar como fonte de energia? Um processo que a gente chama de glicogenólise. Quando eu estou precisando de energia, quando eu estou em jejum, quando eu não me alimentei bem, eu vou precisar de energia de onde? Dos meus estoques. O primeiro estoque que é utilizado é o glicogênio, tanto hepático quanto muscular.
E esse processo de quebra do glicogênio, da hidrólise do glicogênio, a gente chama de glicogenólise, tá? A glicogenólise, ó, lise é um sufixo na área de fisiologia que remete à quebra, né? Então, a glicogenólise é a quebra desse glicogênio, como vocês podem ver, de volta em glicose, tá? E quem catalisa essa reação, principalmente a enzima-chave, é a fosforilase, tá? A fosforilase também, nesse caso aqui, vai interferir nessa reação, certo? E aí, gente, o que é que vai ocorrer? Nesse caso aqui, a gente tem que entender que hormônios podem interferir ou na construção do glicogênio ou na quebra desse glicogênio. Por exemplo, hormônios catabólicos, como é o caso da adrenalina, que é também chamada de epinefrina, que a gente produz lá nas glândulas adrenais, que são em cima ó, dos rins, certo? Elas são consideradas, a adrenalina, na verdade, é considerada um hormônio catabólico, assim como o glucagon. O glucagon é um hormônio que a gente produz no nosso pâncreas, tá? E normalmente eles são estimulados a serem produzidos em momentos onde a glicemia está baixa, ou seja, no momento de jejum. Nesse momento de jejum, que eu estou sem consumir glicose, esses hormônios catabólicos eles acabam sendo estimulados e eles têm a função, ó, de estimular a fosforilase, que é a enzima-chave no processo de glicogenólise. Vai me ajudar a liberar aí o glicogênio em forma de glicose, certo? Enquanto que, por exemplo, hormônios anabólicos, como é o caso da insulina, né, que vai ser estimulada quando? Principalmente quando a glicemia da gente sobe. Quando é que a glicemia da gente sobe? Acabei de comer. Né? Comi lá o bolo de chocolate, tome glicose lá no sangue, e aí essa glicose vai subir minha glicemia. Isso estimula quem? Insulina a ser produzida, que também é produzida no pâncreas. E aí a insulina tem ação aonde? Quem é que ela estimula? A glicogênio sintetase. Tá? Então, ela estimula a glicogênio sintetase, que é uma enzima-chave no processo de formação de glicogênio, também chamado de glicogênese. Certo? Antes de eu partir adiante, eu quero saber de vocês. Todo mundo está entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo lembrava, na verdade, desses assuntos? Ou ninguém lembrava nada? Ou lembra que viu, mas não lembra mais de nada, já esqueceu. Meu olho tá danado. Lembrava, ó, mais ou menos, foi o que o pessoal da manhã mais disse, assim, que tinha noção, tal, mas que não lembrava mais ou menos, né? Então, normalmente eles tinham essa nossa, ó, e bioquímica vida. Lembrando, bioquímica, gente, essa parte metabólica, principalmente, eu não digo nem especificamente só a bioquímica, a bioenergética, mais especificamente, né? Essa parte da bioquímica específica. É a base do nosso curso, tá? Não tem como nutricionista ser bom, não tem como nutricionista terminar o curso sem conhecer bioquímica. Todos os suplementos, toda a parte da dieta, quando a gente entende, né, vai tentar prescrever, enfim, não tem como a gente dominar se a gente não entender bioquímica. Então, bioquímica vocês veem lá em bioquímica humana, vocês relembram um pouquinho aqui, né, um pouco mais, como eu falei, vocês veem que eu não destrincho reações, o nosso objetivo é focar na visão da fisiologia, tá? Mas vocês também vão ver lá em nutrição esportiva, vai destrinchar novamente, né, voltada para essa área, a bioquímica, tá? Aí, temos um expert em bioquímica é na turma, Raia. Tenho que saber ao menos um conteúdo. Ave Maria, que depreciativo, não, Raia? Tá bem vários, tá bem de buena. Vamos embora. Ok, gente. Então, vamos falar daquele momento que a gente está o quê? Em jejum, ou que a gente está precisando de muita energia e está consumindo uma quantidade menor de glicose. Nesses momentos, a gente faz o quê? Vai ter que utilizar nossas reservas de glicose e vai ter que botar a glicose para ser metabolizada. Para quê? Para me gerar energia, né? Vai me gerar moléculas de ATP. Eu estou precisando de energia. Nesses casos, né, quando a gente está precisando de energia, a glicose vai entrar no famoso processo metabólico que ocorre no citosol da célula, no citoplasma, né, chamado de glicólise.
A glicólise, tá? Para a gente ver, como eu falei, eu não vou destrinchar aqui as reações, mas ela é um processo metabólico que ocorre em 10 reações principais, tá? E que a gente costuma dividir em duas fases. A gente chama de fase preparatória e fase de pagamento. Por que que existem essas fases? Porque na primeira fase aqui, como vocês podem ver, né, da glicólise, a gente precisa utilizar energia. A gente usa 2 moléculas de ATP para essa fase aqui acontecer. Já na fase de pagamento, é como se a gente fosse pagar a dívida, né? Já que gastou aqui, agora eu vou pagar, tá? E normalmente a gente tem o quê? Produção de 4 moléculas de ATP, tá? Quando a gente diz que a produção de 4 mais a gasto de 2, a gente significa o quê? Que a gente, no total da glicólise, a gente tem uma produção líquida, né? Um resultado líquido de 2 moléculas de ATP. Tá? E aí a glicose, quando entra nesse processo, né, e tem aí, por exemplo, enzimas chaves, como é o caso da fosfofrutaquinase, a gente tem, no final das contas, a produção de 2 moléculas de ácido pirúvico, de 2 moléculas de ATP, e temos também, gente, produção de íons de hidrogênio, que são muito importantes, bastante importantes, porque lá na fase de fosforilação oxidativa, eles são imprescindíveis para a produção de energia. Certo? Depois que esse ácido pirúvico ele é produzido, ele vai se condensar com a coenzima A, que eu acho que todo mundo lembra, né? Transformando-se em acetilcoenzima A, tá? Nesse processo aqui, nessa reação, a gente tem a ação de enzimas importantes, como é o caso das descarboxilases e desidrogenases, para que haja essa transformação. Quando a gente fala em descarboxilase e desidrogenase, são enzimas, ó, as descarboxilases são enzimas que acabam extraindo e produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico vai para o sangue, vai ser liberado na expiração, né? Vai chegar no pulmão pelos alvéolos e vai ser expirado esse gás carbônico. Vocês sabem que a gente consome, né, oxigênio e expira gás carbônico. Já os íons H+, que já são produzidos também, além do que já foram produzidos aqui, né, na glicólise, como a gente viu, também é produzido nessa etapa, eles vão ser removidos aos pares, certo? Durante esse processo aí da formação do acetilcoenzima A. E esses íons H+, eles não sempre ficam ao léu, não, tá? Eles normalmente se unem a coenzimas importantes, como é o caso da nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é a NAD+. A NAD+, quando ela se une, né, ela é uma aceptora de elétron. Ela aceita os elétrons que estão aí soltos no meio do caminho. E essa NAD, quando ela se une com o hidrogênio, vira a NADH, né? E essas desidrogenases, elas vão tirando, durante essa reação, os hidrogênios por pares. E aí sempre a gente tem, quando tem 2 hidrogênios sendo retirados, né, nessa reação, pela ação das enzimas desidrogenases, a gente tem um que normalmente vai se ligar à coenzima e outro que vai ficar realmente solto, isolado, tá? Importante a gente lembrar que a coenzima A, ela é produzida a partir de uma vitamina chamada vitamina B5, o ácido pantogênico, que é uma vitamina do complexo B. E a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é a NAD, que é importantíssima em todo o metabolismo, né, do carboidrato, ela é uma coenzima que é produzida na sua estrutura química, a precursora dessa enzima é a niacina, que é a vitamina B3, tá? Então, mostrando aí para vocês a importância de vitaminas do complexo B, né, no metabolismo do carboidrato, metabolismo energético, tá? Por isso que aí a gente vai ver lá na frente, tá? Quando a gente vê o metabolismo de proteína. Por isso que muitos whey proteins da vida, muitos suplementos alimentares, eles são adicionados também de vitaminas do complexo B, tá? Porque, exatamente, as vitaminas do complexo B participam sempre, de alguma forma, como substrato em reações do metabolismo energético e do metabolismo proteico, que a gente vai comentar sobre isso, certo? E aí, gente, vamos tentar entender. Nessa fase, eu não tive nenhuma produção de ATP ainda, tá? O que eu tive foi a produção da acetilcoenzima A, produção de CO2 que vai ser jogado fora, né, vai ser eliminado, e a produção, de novo, de íons H+. 4 íons H+, aqui, 4 íons H+, aqui na glicólise, né? Esses íons H+, são super importantes para a produção de ATP lá na frente.
A acetilcoenzima A, ela vai entrar no famoso ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Né? Esse ciclo de Krebs, gente, ele ocorre já na mitocôndria. A glicólise ocorre no citoplasma da célula, mas no caso do ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria. O acetilcoenzima A, ele só entra no ciclo de Krebs com o oxalacetato. Tá? O oxalacetato é uma substância que é proveniente do carboidrato também, tá? E aí, o que é que acontece? Esse oxalacetato, quando se une à acetilcoenzima A, se transforma em citrato, tá? E aí, existem várias reações, né, de transformação, que no final, ó, succinato, fumarato, malato, novamente volta a produzir o oxalacetato, que aí esse oxalacetato vai entrar de novo em contato com uma outra molécula de acetilcoenzima A e girar o ciclo novamente. Por isso que a gente chama de ciclo, porque sempre está voltando para o início, tá? Durante esse processo do ciclo de Krebs, a gente tem produção de íons H+, né? Um total grande, tá? Ó, observa aqui, a produção fica no total para cada molécula, né, de glicose, que gerou 2 de acetilcoenzima A, né, que a gente viu que só foram 2 de ácido pirúvico, a gente tem a liberação de 16 íons de hidrogênio, tá? Tanto associado com a coenzima como isolado. Além disso, a gente tem produção de CO2 também, que vai ser liberado na corrente sanguínea para chegar nos alvéolos e no pulmão, para ser expirado, tá? Que também é produzido. Mas durante todo o percurso do ciclo de Krebs, quanto de energia é liberada? 2 ATPs. Então, ainda é muito pouco. Glicólise e ciclo de Krebs, eles estão preparando, né, extraindo da substância da glicose, né, inicialmente, para que haja grande produção de ATP aonde? Lá na fosforilação oxidativa, que é a próxima etapa. Então, aí no ciclo de Krebs, a gente tem mais formação de íons H+, né, a gente tem liberação de CO2, mas principalmente para quê? A glicólise e o ciclo de Krebs, gente, eles são importantes porque eles disponibilizam íons H+, sob formas capazes de serem oxidadas. Para que oxidada? Fosforilação oxidativa. Ocorre aonde? Na mitocôndria, tá? E ela só vai ocorrer se a glicose passou já por os processos de glicólise e ciclo de Krebs. Como vocês podem ver o nome, né, por ser fosforilação oxidativa, são processos que precisam de oxigênio, tá? É tanto que quando falta oxigênio, quando a gente está fazendo um exercício extenuante, aí existem vias alternativas, porque nesse processo, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, não dá para metabolizar. Sem oxigênio, não temos como ir para frente nessas etapas, certo? Antes de eu explicar a fosforilação oxidativa, pelo visto eu acho que vocês lembram, mas é um processinho meio complicado, né? E aí vocês me dizem, tá tudo bem, tudo ok, todo mundo tá de buena. Lara, se o teu estiver travando, sai e entra de novo, tá? Pode melhorar. Todo mundo captando, alguém tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo por enquanto? Me digam aí. Tudo ok? Tudo certinho? Ninguém tá dormindo ainda? Não é tão longa, tá? A gente tá, assim, estamos perto de acabar, não tá tão longa. E como eu disse, não é tão longa a aula. Mas fiquem aí, não durmam. Vamos embora. Agora vamos entrar num processo mais complicadinho, né, que ocorre, que é a fosforilação oxidativa. Esse processo ele é imprescindível para a grande produção de ATP, tá? O ATP, de todos os processos que a gente viu, ele vai ser mais bem formado aonde? Aqui. Vocês viram que foi uma mixaria de ATP que foi produzida durante a glicólise e o ciclo de Krebs, né? Na verdade, eles foram importantes para quê? Para disponibilizar íons H+, que vão ser capazes de serem oxidados aqui agora, nesse processo da mitocôndria, tá? E como é que ocorre? Esses íons H+, que eles foram disponibilizados, tá? Os íons H+, que estão associados à coenzima, né, vão liberar elétrons, tá? Que vão entrar no que a gente chama de cadeia aceptora de elétrons. Essa ionização do H+, da coenzima, libera esses íons
esses íons, ó, esses elétrons em pares, tá? De 2 em 2, para entrar no que a gente chama de cadeia aceptora de elétrons. Essa cadeia aceptora de elétrons são várias proteínas, várias estruturas, substâncias que a gente tem que formam essa estrutura da cadeia aceptora de elétrons na membrana interna da mitocôndria, né? Exatamente aqui nesse ponto, tá? Alguma parte dos íons, principalmente os íons que estão livres, né? Que vocês viram que nem todos os íons H+, eles se acoplavam com a coenzima, né? A NAD. Os que estão livres, normalmente, eles vão servir para quê? Quando há a liberação dos dois elétrons, né, que vão entrar nessa cadeia aceptora, no final, o elétron ele vai se unir ao que a gente chama de oxigênio elementar, que é isso aqui, tá? Que é por isso que é um processo de oxidativo. E aí, o oxigênio elementar, ele é um oxigênio que faltam 2 elétrons. E aí, quando o elétron ele sai dessa cadeia aceptora, ele se liga a esse oxigênio, que vai se ligar aos íons H+, que estavam isolados, e vai produzir quem? Água, molécula de água. Então, no processo metabólico, a gente tem muita produção de CO2, como a gente viu nas outras etapas, e de água também, certo? Mas para que serve essa cadeia aceptora de elétrons, gente? Essa cadeia aceptora de elétrons, ela é formada por flavoproteínas, proteínas de sulfeto de ferro, ubiquinonas, citocromos, tá? Que são todas proteínas importantes aí nesse transporte. O elétron, quando ele entra aqui nessa cadeia aceptora, ele vai passar por toda essa cadeia, como a gente viu depois, para se unir ao oxigênio elementar, né? E aí, entendam, nessa passagem do elétron por essa cadeia, o que é que vai acontecer? A gente tem íons H+, que estão na membrana, na parte interna, né, da mitocôndria, e a energia que é gerada a partir do transporte dos elétrons pela essa cadeia aceptora de elétrons faz com que os íons H+, saiam da parte interna da membrana para a parte externa, que é o que a gente chama de câmara externa, que é uma região externa da membrana que fica entre a membrana externa e entre a membrana interna. Então, a energia que é gerada a partir do transporte desses elétrons nessa cadeia aceptora é utilizada para que os íons H+, saiam da região interna e vá para a região externa. Essa saída de íons H+ aqui faz o quê? Faz com que o meio externo ele fique mais positivo, né, do que o meio interno. Então, acaba gerando no meio interno, devido à falta desses íons positivos, acaba gerando no meio interno o que a gente chama de potencial elétrico negativo. Por quê? Porque agora eu tenho o meio externo mais positivo do que o meio interno. Então, há um potencial elétrico negativo aqui nesse meio interno. E aí, o que é que acontece? Esse potencial elétrico negativo chama, né, acaba atraindo, né, por causa da diferença de polaridade, acaba atraindo de volta os íons H+. Quando esses íons H+, eles não voltam normal, não, eles voltam por uma bomba de ATPase, que a gente chama, que é uma enzima, uma grande enzima que está aqui na membrana interna da mitocôndria, que utiliza esses íons H+, né, essa energia nesse transporte para produzir quem? ATP. Tá? Então, essa volta dos íons H+, que faz com que haja a produção do ATP a partir de moléculas de ADP, né, que tem que ter o substrato. Certo, gente? E aí é que está a chave do negócio. Para cada 2 elétrons, 2 íons H+, né, que são ionizados, que entram na cadeia aceptora de elétrons, há produção de mais ou menos 3 moléculas de ATP. Então, a gente tem uma produção muito alta de ATP aonde? Na fosforilação oxidativa. Mas na glicólise e no ciclo de Krebs é uma pobreza de ATP. Certo? Na verdade, elas são etapas daquela história. A gente está se preparando para colher os frutos lá na frente, na fosforilação oxidativa. Certo, gente? Antes de eu ir para frente, novamente, pergunto, todo mundo conseguiu captar? Tudo na paz ainda? Como é que está por aí? Ok. A turma é tranquila com bioquímica, hein? Então, dá para puxar bem na prova, né? O pessoal aí é super tranquilo com essa parte de bioquímica, né?
E da bioquímica, Neuza aqui da bioquímica, eu não lembro a disciplina de Neuza. Se for, vocês estão bem, ela é show. Show, show, show. É ela não. É ela, ó, tá vendo que o motivo para vocês estarem dominando tanto bioquímica? Ela é ótima. Pois vamos embora. Todo mundo entendeu, ninguém teve nenhuma dúvida, lembrando que essa etapa é a mais complicadinha, né? E eu já falei o seguinte, que para poder a gente chegar na fosforilação oxidativa, como a gente já viu, né, a gente precisa de oxigênio estando presente. Tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa só funcionam porque tem enzimas no ciclo de Krebs que só funcionam na presença de oxigênio. Agora, o que é que acontece quando eu não tenho oxigênio disponível? Quando eu não tenho oxigênio disponível, exemplos de situações, principalmente quando eu estou fazendo um exercício muito extenuante, um exercício muito cansativo. Esse exercício ele é tão cansativo que eu não consigo, né, consumir a quantidade de oxigênio que rapidamente produza, que rapidamente vá para os tecidos. Quando eu não tenho, então, esse oxigênio disponível, eu não tenho como a glicose partir, né, para frente, o ácido pirúvico para frente. Ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, não dá. Tá? O que é que eu tenho? Sem o oxigênio, beleza, a glicose ela consegue entrar na glicólise. Mas a gente já viu que a glicólise é uma verdadeira pobreza de produção de ATP. Né? E aí o que é que vai acontecendo? Eu estou precisando de energia, estou sem fornecer muito oxigênio para o tecido, eu vou produzir energia de novo, da glicólise. Só que o que é que vai acontecendo? Além de ser pouca energia que a glicólise fornece, né, os produtos da reação da glicólise, que é ácido pirúvico e íons H+, eles vão se acumulando, né? Porque eles não podem partir para frente para a fosforilação oxidativa, nem para o ciclo de Krebs, porque não tem oxigênio. E aí, quando eles vão se acumulando, gente, o que é que pode acontecer? A reação da glicólise parar. Porque, segundo a lei de ação das massas, né, a gente sabe que quando há um acúmulo de produto na reação, a reação tende a cessar, a diminuir a sua frequência. Para que isso não ocorra, certo? Para que o pouco de energia que a gente está gerando pela glicólise continue sendo gerada, o que é que vai acontecer? Esses produtos da glicólise, o ácido pirúvico e os íons H+, vão reagir entre si e vão formar o que a gente chama de lactato ou ácido lático. Tá? E quem catalisa essa reação? Quem catalisa a reação é a desidrogenase lática, que é uma enzima importantíssima nesse processo. A desidrogenase lática é uma enzima que ela é ativada principalmente na falta de oxigênio. Então, está faltando oxigênio, ela vai ser ativada exatamente para que esses produtos da reação da glicólise, ácido pirúvico e os H+, reajam e produzam um novo produto, que é o lactato. Para que isso serve? Para que a glicólise ela vá seguindo, continue sem parar. E a gente já viu que o acúmulo de produtos para a reação. A gente chama esse processo de glicólise anaeróbica. Por que anaeróbica? Porque não tem disponibilidade de oxigênio, que é a via alternativa para quando falta oxigênio. Né? Exemplos, né, de situações como exercícios intensos, ou em alguma situação clínica que o fornecimento de oxigênio foi interrompido, né? Quando isso acontece, quando a gente está com pouca saturação, por exemplo, na UTI, a gente tende a produzir muito lactato, tá? E aí esse lactato, ele é produzido e vai para onde? Vai para a urina, vai ser eliminado? Não. O lactato, gente, ele é um dos substratos, não sei se você lembra também, a gente comentou isso em sistema nervoso, que é um dos substratos, né, para a produção de glicose a partir da gliconeogênese. A gente sabe que a gliconeogênese, que a gente vai rever aqui também, mas que ela é a produção de glicose a partir de outros substratos. O lactato, ele pode, de novo, ser transformado em ácido pirúvico e glicose, tá? Porque ele é liberado nos líquidos extracelulares, quando a gente produz muito, por exemplo, no músculo, o músculo libera o lactato para o sangue, e aí o que é que pode acontecer? Um ciclo, um processo que a gente chama de ciclo de Cori. O que é ciclo de Cori? O ciclo de Cori ocorre mais principalmente nas células musculares. Ela que tem, no fígado, tá? É ele que tem a capacidade de realizar o ciclo de Cori. Por exemplo, a glicose aqui, certo? Vamos dizer que faltou energia, ó, tô tudo trocado. Faltou oxigênio.
A glicólise, ela vai ter que seguir o quê? A glicólise anaeróbica, que a gente chama de fermentação láctea também. Então, vai ter produção do lactato. Esse lactato vai ser liberado do músculo para o sangue. E aí, quando ele chega no fígado, ele tem a capacidade de se transformar novamente em glicose. E a gente chama esse processo de gliconeogênese, tá? Mas aqui, se transformar em glicose e quem sabe até o quê? Produzir, né? Armazenar em forma de glicogênio. Mas se eu estiver precisando de energia imediata, o que é que pode acontecer? O lactato, se eu recebo, por exemplo, oxigênio, né, parei o exercício, estou respirando, descansei. Aí o lactato ele pode seguir o baile, como? Volta a ser ácido pirúvico e íons H+. E aí pode ir para ciclo de Krebs ou circulação oxidativa, porque agora eu tenho o quê? Oxigênio. Tá? Esse ciclo de Cori, que é a transformação de volta do lactato para a glicose, ocorre principalmente no fígado, mas também pode acontecer de ocorrer no miocárdio, no músculo cardíaco, também tem essa capacidade de metabolizar o lactato e transformá-lo novamente em glicose ou em ácido pirúvico já, né, para ser liberado em forma de energia pelo ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, certo? Aí deixa eu ver se bate com o pessoal da manhã vocês. Oxente, a Mirella que é bioquímica? Ixi, então não estou sabendo nada. Pensei que era Neuza que era bioquímica, ó. Ela estava elogiando. Não que Mirella deve ser ótima também, eu não conheço tanto quanto Neuza. Ah, ela dá a bioquímica dos alimentos, né? Oh, me troquei. É porque lá na outra faculdade que a gente trabalha, ela dá bioquímica geral. Mirella que está dando bioquímica geral, mas também deve ser ótima, né? Então, show de bola. Só uma pergunta, para ver se bate com o pessoal da manhã. Ciclo de Cori, vocês já tinham ouvido falar ou não? Me digam aí. Me contem. Ó, teve gente que foi Neuza. Ah, é porque então mudou, né? Pelo que eu tô entendendo. Ó, não lembro não. Tá batendo então com o pessoal da manhã. O pessoal da manhã tava na mesma de vocês, gente, que lembrava da maioria das coisas que eu tava falando. Só não do ciclo de Cori. Quando eu falei ciclo de Cori, a maioria não conhecia. Esse ciclo de Cori, gente, ele é muito ativado, né? Vocês vão ver muito em nutrição esportiva, né? E aqui comigo em fisiologia do exercício ainda a gente vai rever um pouco, tá? Por quê? Porque durante o exercício a gente produz muito lactato, porque em geral a gente não tem uma boa disponibilidade de oxigênio durante os exercícios extenuantes. É tanto que o lactato, ele é um parâmetro no exercício físico para avaliar a intensidade do exercício. Quanto mais lactato a gente produz, significa que mais intenso é o exercício. Porque exercício muito intenso, a disponibilidade de oxigênio diminui, certo? Então, fica aí para quem nunca ouviu falar. Ai, Jesus, hoje eu estou morrendo de alergia. Então, vamos embora. Estamos perto já. Existe também, gente, outra via de metabolismo de carboidratos. Se bater com o pessoal da manhã, também vocês nunca ouviram falar, tá? Segundo o pessoal da manhã, eles também ainda não tinham visto, que é a famosa via da pentose fosfato. O que é essa via? É outra via, assim como a glicólise, que a gente já viu, né? Mas é uma via menos utilizada, mas que existe, tá? Para metabolizar a glicose e fornecer energia. Tá? Durante o processo dessa via, né, a glicólise, para cada 6 moléculas de glicose que entram nessas reações, 5 moléculas de glicose saem, ou seja, ainda restam 5, ou seja, uma molécula de glicose é consumida cada vez que passa por essa reação toda. Tá? Como vocês podem ver, a produção principalmente que ocorre durante essa via de pentose fosfato, lembrando que o nome é pentose, tá? Porque gera açúcar, gera monossacarídeos de 5 carbonos, por isso pentose. A gente sabe que a glicose ela é uma hexose, né? Tem 6 carbonos. A glicose ela tem a xilulose e a ribose são carboidratos com 5 carbonos, tá? Por isso que esse nome, via pentose fosfato. No resultado da reação, a gente vê que tem produção de íons H+, tanto livre como associado à coenzima. Nesse caso aqui,
é a coenzima fosforilada, a NADPH, tá? Que é muito utilizada nessa via da pentose fosfato. Ela é responsável, ó, por 30% da quebra de glicose no fígado e até mais, né, no metabolismo no tecido adiposo. Nas células do tecido adiposo, a gente tem até mais de 30% da glicose sendo degradada nessa via pentose fosfato, tá? Ela é bacana de existir, por quê? Porque ela independe das enzimas do ciclo de Krebs. Então, qualquer problema que eu tiver em relação às enzimas do ciclo de Krebs, falta de oxigênio, essa via que pode funcionar também, porque ela independe desse ciclo, tá? E aí, como eu já falei para vocês, né, os íons, eles são aceitos por essa coenzima, que é a NAD, só que é fosfato, né? Que é uma coenzima que aceita os eletrozinhos H+, durante a reação da via de pentose fosfato. Essa coenzima, ela é muito utilizada, principalmente no metabolismo e na síntese dos lipídios, tá? Que a gente vai comentar. Tá? Ela é muito importante na síntese dos lipídios. Beleza, gente? Aí, volto só para confirmar. Já tinha ouvido falar na via da pentose fosfato ou realmente não? Me digam aí. Alguém disse que foi falado sobre isso, só não que tinha esse nome. Acho que você está falando do ciclo de Krebs. Não, que Krebs? Do ciclo de Core, não. Ou está falando da via pentose fosfato? Era de Core, né? Só não deram o nome ciclo de Core. Talvez falaram só sobre a gliconeogênese, né? Lactato sendo transformado em glicose, né? Algo do tipo. Ó, o desconhecido, que eu esqueci quem é, viu com Edson, pentose fosfato, show. O pessoal da manhã não lembrou, não. Ó, tem gente que disse que não lembrou. Aline, desculpa aí. O pessoal da manhã não lembrou, não. E é Ravi, né, se eu não me engano, que é low tank, eu esqueço. Diz que também não viu. Mas vamos embora, estamos. Raia. Eu sempre troco esses dois. Os nomes são parecidos para mim. Mas vamos embora. A gente já está finalizando, gente. Agora a gente vai finalizar, tá? A gente vai falar, só relembrar também, que vocês já viram, a gliconeogênese, que a gente tanto falou lá na aula do sistema nervoso, né? Para quem não lembra, a gente comentou bastante. A gliconeogênese, gente, ela é importante porque a gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outros substratos. Exemplos de substratos utilizados para a produção de glicose. O lactato, né, que a gente já comentou incessantemente agora. Aminoácidos glicogênicos, como é o caso da alanina, que tem estrutura, né, que é possível essa transformação. E o glicerol, que é o álcool que vem lá da quebra dos triglicerídeos, da gordura, que também pode entrar nessa cadeia aí, nessas reações da glicólise, né, e se transformar em glicose. Essa gliconeogênese, ela vai ser ativada quando? Principalmente quando eu tenho baixas reservas de carboidrato no meu organismo. Então, se eu tenho baixas concentrações de glicogênio, se eu não estou me alimentando, estou em jejum ou estou me alimentando muito pouco, a gliconeogênese, ela vai ser ativada. Aí você pergunta, Larissa, para que existe essa danada dessa gliconeogênese? Por que danado a gente não utiliza, já quando falta glicose, a gente utiliza gordura como fonte de energia e pronto, acaba com isso. Porque a gente já viu na aula de sistema nervoso que existem tecidos, como é o caso do próprio sistema nervoso, o cérebro não tem capacidade de utilizar bem os ácidos graxos como fonte de energia. Então, tanto o cérebro quanto as hemácias, por exemplo, elas precisam de glicose para o seu principal funcionamento. E aí, para que momentos que eu não esteja consumindo glicose, que eu esteja, por exemplo, em jejum, eu preciso arrumar glicose de todo jeito. Então, se minhas reservas de glicogênio estão baixas, se eu não estou consumindo glicose, eu vou arrumar de outro canto, tá? E aí, nesse caso, seriam desses principais substratos, tá? E para vocês entenderem, né, a gente tem um estímulo hormonal para essa gliconeogênese, que são de quê? De hormônios catabólicos. Exemplo, cortisol.
Quando eu estou muito tempo em jejum, acabei de acordar, né, eu estou com cortisol lá em cima. Esse cortisol, ele vai ajudar o quê? A proteólise, que é a quebra de proteína, principalmente no músculo. E aí o cortisol estimulando esse catabolismo, né, porque ele é um hormônio catabólico, ele vai estimular a liberação de quem? Dos aminoácidos das proteínas musculares. Esses aminoácidos, eles vão ser utilizados, né? Como a gente já disse, existem alguns aminoácidos, como é o caso da alanina, que são aminoácidos glicogênicos, que têm a capacidade de se transformar em glicose ou entrar nas vias da glicólise, e aí, a partir disso, a gente vai ter a gliconeogênese. Não só o cortisol é um hormônio catabólico, mas a gente tem também o glucagon, hein? O glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas, né? Que é um hormônio que vai ser estimulado também quando a glicemia está baixa. Quando a gente está em jejum, por exemplo. E aí, se eu estou em jejum, não estou comendo glicose, estou precisando de glicose, o glucagon vai estimular também o processo de gliconeogênese. E a gente comentou sobre isso lá na aula de sistema nervoso, mas é sempre bom a gente relembrar, certo? E aí a gente fecha, gente, nossa aulinha de metabolismo com esse biscoitinho que eu queria comer muito ele agora, but não é possível. Vou parar de gravar aqui.